Buenas noches. Mi nombre es Caroline Fernandes Gabri. Eu estou aqui para apresentar um trabalho de Fisiopatologia 2, que é a respeito de síndrome nefrótico. Bueno, a síndrome nefrótica é um conjunto de sintomas e signos que caracterizam uma enfermidade renal de evolução crônica que se identifica principalmente pela perda da capacidade de los rinones para reter proteínas filtradas na urina. Acá temos a imagem do rinão esquerdo e do rinão direito. O rinão está formado por diferentes estruturas, entre elas as que se encargam de filtrar a sangue e formar a urina, que são as denominadas nefronas. Estas são a principal unidade funcional do rinão como órgão filtrante e estão formadas por o glomérulo, encarregado da filtração do líquido da sangue ao resto da nefrona, o tubo contorneado proximal e distal, a asa de Henle e os tubos colectores. Nessa imagem, temos o rinão em um corte longitudinal, com as seguintes estruturas: o uréter, a pelvis renal, a cápsula, corteza, a médula e a nefrona, que é o que miramos agora como o principal órgão filtrante. A aparição de uma síndrome nefrótica está condicionada por uma alteração em la membrana do glomérulo renal, que normalmente se encarga de filtrar o plasma sanguíneo hacia o interior do túbulo de la membrana se caracteriza porque aumenta a permeabilidade às proteínas do plasma que habitualmente não se deve filtrar e se mantêm na sangue e não na urina. Acá novamente temos as estruturas do rinão em um corte longitudinal, uréter, pelvis renal, vena renal, artéria renal, cálice renal. Em nosso extremo temos a nefrona. E quando miramos em sua parte interior, podemos encontrar o glomérulo, que é onde ocorre a lesão e danifica a sua permeabilidade, a cápsula de Bowman, o túbulo contorneado proximal, a asa de Henle, o tubo contorneado distal e o túbulo colector. Fisiopatologia de la síndrome nefrótica. A proteinúria é o resultado de câmbios em las células endoteliares capilares, ou podocitos, que normalmente filtram de forma seletiva as proteínas séricas de acordo com o tamanho e a carga. O mecanismo de lesão dessas estruturas se desconhecem em las enfermidades glomerulares primárias ou secundárias. Pero a evidência sugere que as células T regulam positivamente um fator de permeabilidade circulante ou regulam negativamente um fator inibidor da permeabilidade em resposta a imunogênios e citocinas não identificadas. Outros possíveis fatores incluem defeitos hereditários em proteínas que são parte integral de los diafragmas de divisão do glomérulo, ativação do complemento que causa dano às células epiteliais glomerulares e a perda de grupos carregados negativamente ligados à proteína MBG ou podocitos e células epiteliais glomerulares. A hipoalbuminemia ocorre como consequência direta da proteinúria. Se excretam mais proteínas do corpo e se a albumina é a proteína mais abundante em o plasma, pronto se reduzirão os níveis de albumina. O edema, que é o principal signo dessa enfermidade, dessa síndrome, se produz por dois mecanismos.
o primeiro está relacionado com a hipoalbuminemia, ya que esta manifestação conduce a uma redução da pressão oncótica da sangre, uma das forças que se opõe ao passo do líquido espaço intravascular ao interstício do corpo. Outro mecanismo se refere à hiperatividade dos túbulos renais em la reabsorção de sódio e água, dando lugar a um quadro de hipervolemia, o aumento do volume circulante. Então, aumenta a pressão hidrostática dos vasos sanguíneos, promovendo o edema. Acá nesse esquema, podemos mirar um resumo a respeito da fisiopatologia da síndrome nefrótica e suas consequências. Começamos com uma lesão renal primária ou então uma lesão renal secundária que genera uma proteinúria nefrótica, ou seja, a presença de proteína em la urina provocada por algum dano ou lesão renal, que genera uma albuminúria, que provoca uma hipoalbuminemia, que é a diminuição de albumina em la sangue, e que provoca uma redução da pressão oncótica, que genera um edema. Temos também uma desnutrição, que genera uma infecção, que juntamente com a perda de imunoglobulinas e complemento também provoca uma infecção, devido ao déficit de proteção de vitaminas, insumos necessários para ser a proteção, que deixa o corpo mais vulnerável, ou assim dizendo, que genera uma infecção. Também temos aumento da síntese hepática de proteínas, que provocam a dislipidemia, e também temos a perda de factores de inibição da coagulação e estase venosa, que generam na hipercoagulação. Podemos classificar a síndrome nefrótica em duas formas, como síndrome bioquímica e como síndrome clínica. A síndrome bioquímica é quando existe perda de proteínas e transtornos bioquímicos sem que se transformem em sintomas. Não há um síntoma, um signo muito específico, ou então nem existe. Ou então uma síndrome clínica, em que os transtornos de glomérulo terminam por manifestar-se clinicamente, principalmente em forma de retenção de líquidos ou edemas, ascites, entre outros problemas e sintomas e signos. A etiologia da síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica se apresenta a qualquer idade, pero é mais prevalente em niños, principalmente enfermidade e lesão mínima, com maior frequência entre 1 ano e meio e 4 anos de idade. Os síndromes nefróticos correntes aparecem durante o primeiro ano de vida. A idades mais tempranas, ou seja, menores de 8 anos, os niños se veem mais afetados que as niñas, pero ambos sexos se veem igualmente afetados em idades mais avançadas. As causas diferem segundo a idade, enfermidade e manifestações glomerulares relacionadas com a idade, e podem ser primárias ou secundárias, causas do síndrome nefrótico. As causas primárias mais comuns são enfermidade de câmbios mínimos, glomeruloesclerose focal e segmentária, nefropatia membranosa. As causas secundárias são responsáveis de 10% em la infância, pero mais de 50% dos casos em adultos. Mais comumente é provocado por nefropatia diabética, pré-eclâmpsia, a amiloidose é uma causa desconhecida e responsável de 4% dos casos. A nefropatia associada ao VIH é um tipo de glomerulosclerose focal e segmentária que se apresenta em pacientes com SIDA. A epidemiologia da síndrome nefrótica. A epidemiologia do síndrome nefrótico varia consideravelmente segundo a glomerulopatia que ela origina. Em geral,
Considerando as etiologias mais importantes, se pode dizer que a ordem decrescente de prevalência é glomeruloesclerose focal e segmentária, FSGS, nefropatia membranosa, NM, enfermidade de lesões mínimas e glomerulonefrite membranoproliferativa, GNMP. As principais causas da síndrome nefrótica são a excreção exagerada de proteínas em la urina, tem como causa as lesões em los glómerulos renales, que já miramos em las guias anteriores, que são os responsáveis pela filtração de la sangre e uma vez comprometidos, ou seja, que têm algum problema, alguma lesão, deixam de salir o que deve manter-se em organismo. Não há direito a sua função de filtração. De vários tipos de glomerulonefrites, pero também são causados por enfermidades infecciosas, desde a toxoplasmose até o SIDA, e por enfermidades crônicas que afetam todo o corpo, como a diabetes, o lúpus eritematoso sistêmicos, assim como a obstrução de los vasos sanguíneos de los riñones, de alguns tipos de câncer, de problemas anatômicos congênitos e de uma exposição prolongada a substâncias tóxicas e drogas de abuso. Los sintomas e signos. Os sintomas primários provocados pela síndrome nefrótica são anorexia, mal-estar e urina espumosa causada por uma alta concentração de proteínas. Isso nós outros somos capazes de observar a simples olho não. A retenção de líquido pode causar disneia, derrame pleural ou edema laríngeo, artralgia, hidrartose, dolor abdominal, ascistes ou eninhos, edema mesentérico. Pode aparecer os signos correspondentes, incluindo edema e ascistes. O edema pode ocultar os signos da perda muscular e causar linhas blancas paralelas em um leito ungueal. O quadro clínico que apresenta os pacientes com síndrome nefrótica são edema, inchação, que é a principal manifestação de clínica do síndrome nefrótico, hipovolemia, pode apresentar sintomas inespecíficos em ninhos pequenos, com dolor abdominal e náuseas por vasoconstricção, taquicardia e extremidades frias. A pressão arterial suele ser normalmente ou ligeiramente elevada devido à vasoconstricção sistêmica. A hipotensão suele estar presente quando a hipovolemia é grave e requer reanimação com líquidos. Infecção pode ser viral e afetar principalmente as vias respiratórias superiores. Streptococcus pneumoniae é o agente infeccioso mais frequente em pacientes nefróticos com peritonites bacteriana espontânea, celulites e septicemia. Fenômenos tromboembólicos. O síndrome nefrótica aumenta o risco de tromboses devido à perda urinária de proteínas reguladoras da coagulação. Oliguria e insuficiência renal aguda com urinar muito pouco. E é secundário à hipovolemia, que é devido à diminuição de líquido. Acá podemos mirar o principal signo da síndrome nefrótica, que é o edema. E nessa imagem podemos mirar ao redor do olho e braço, acá, tudo isso. Isso também. Acá em las pernas e pés. Quando exercemos uma função em uma parte, veja como queda. E isso demora alguns minutos para volver ao normal. E isso é um edema, signo característico da síndrome nefrótica. Bueno, o diagnóstico da síndrome nefrótica é principalmente hecho através de um exame de urina
que tende a evaluar a quantidade de proteínas em la urina, e exames secundários para investigar a causa do mau funcionamento do glomero, através de uma ultrassonografia, biópsia, entre outros exames. O tratamento é ético com o tratamento da enfermidade causal que generou esse dano, essa mala absorção do glomérulo renal, a inibição da angiotensina que tende como factor aumentar a pressão arterial no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que as células justas glomerulares do renal identifica essa hipovolemia, então essa renina atua sobre a angiotensinogênio que se encontra em o hígado, convertendo em angiotensina 1, que essa angiotensina 1 é uma substância inativa, então necessita ir hacia o pulmão, que lá encontra a enzima convertidora de angiotensina, que converte em angiotensina 2, e essa angiotensina 2 que tem o poder de elevar a pressão arterial, e aumenta a vasoconstricção, aumenta a reabsorção de sódio, água, entre outras coisas. E por isso também tem como tratamento a restrição de sódio, porque isso também incrementa a hipotensão, aumenta essa volemia, né? Aumenta a hipovolemia, estatinas, diuréticos para a sobrecarga excessiva de líquidos e rara vez nefrectomia. Tudo isso para hacer o equilíbrio osmótico. Os exames complementares que se pedem normalmente são para avaliar as patologias secundárias provocadas pela síndrome nefrótica, ou então que originou a síndrome nefrótica. Então, podemos pedir a análise de sedimento urinário para a avaliação de hematúria e silúria, proteinúria de 24 horas. Se pode estimar através de relação entre a proteinúria de uma amostra aislada e a creatinina urinária da mesma amostra, doses de colesterol e total e frações, albumina sérica, preferivelmente mediante eletroforese de proteína, já que desta forma já se evalua a presença de um pico de gama-globulina monoclonal, se houvera, o que levaria a pensar, por exemplo, em o diagnóstico de síndrome nefrótica associada à gamapatia monoclonal, como amiloidose ou glomerulonefrite fibrilar, provas de função renal, creatinina, úrea, aclaramento de creatinina, exame de fundo de ouro, se suspeita de nefropatia diabética, é fundamental para o diagnóstico, esse exame. E doses de complemento sérico frações C3 e C4, que permite diferenciar a síndrome nefrótica em dois grandes grupos: glomerulopatias normocomplementemáticas, enfermidades e lesões mínimas, glomerulonefrite membranose idiopática e enfermidades de depósito, como DM, amiloidose, entre outras, e glomerulopatias hipocomplementémicas, como membranoproliferativas, glomerulonefrites, criboglobulêmica e as diversas apresentações de nefrite lúpica que consomem C3 e C4. Bueno, não é uma medida clara para evitar a síndrome nefrótica. Pelo sem embargo, se mantenha buenos estilos de vida que incluem uma dieta equilibrada, bom sono, ingesta diária de líquidos adequados, prática de atividade física, vão prevenir a aparição de enfermidades relacionadas com a insuficiência renal, como a diabetes. Prognóstico. O prognóstico da síndrome nefrótica varia segundo a causa. As remissões completas ocorrem espontaneamente ou com tratamento. O prognóstico é geralmente favorável em enfermidades que respondem aos corticoides, que são fármacos utilizados no tratamento. Em todos os casos, o prognóstico pode empeorar pela presença de lo seguinte: infecção, hipertensão, uremia significativa, hematúria, trombose de las venas cerebrais, pulmonares, periféricas ou renal. Não se olvide, não se confunda.
síndrome nefrótica é diferente de síndrome nefrítica. Uma se trata de uma inflamação, mientras a outra, síndrome nefrótica, é provocada por uma lesão, um dano em um glomero. A principal característica da síndrome nefrótica é a presença de proteína em la urina, mientras a síndrome nefrítica é a presença de sangue na urina, hematúria. E na síndrome nefrótica encontramos também edema, mira. E na síndrome nefrítica encontramos mais atralgias, púrpura de Raynaud, que são esses signos na perna, são essas